fazer aqui mesmo. O Guiê, tá lá na Europa, o Guiê mandou aqui. Antes da era vitoriana, qual seria o melhor lugar para ser camponês? Moro na Espanha desde 2022. Ah, legal. Cara, essa é uma pergunta difícil para um caramba, hein? Qual era a melhor época para ser um camponês? Olha, uma resposta rápida para essa sua pergunta, eu diria nenhuma. Você não ia gostar de ser um camponês em nenhuma era, em nenhum lugar, em nenhum contexto, em qualquer lugar do mundo. Vamos falar de Europa? Porque é o que a gente mais estuda aqui, né? Europa medieval. É isso. Camponês ia ser camponês. Em qualquer época. Ia ser aquele povinho, sabe? Na margem da sociedade, que ao mesmo tempo sustentava o seu senhor feudal, que não era uma vida miserável, tá? É como eu expliquei para vocês no meu vídeo sobre... como é o tema do vídeo mesmo? O nome que eu coloquei lá? Como era a vida de um camponês na Idade Média. Um vídeo que, cara, foi divertido demais fazer. Eu mostrei a alimentação, como que eles se alimentavam e tal, baseado em documentos. Então foi surpreendente para muita gente. Muita gente achava que os camponeses só comiam pão duro. Basicamente isso. Comiam pão duro e estavam sempre ferrados, né? Mas não, cara. Os camponeses, nesse sentido de viver a vida deles, eles tinham uma vida bem digna até. Que eles se divertiam, eles jogavam, eles apostavam, eles tinham uma dieta farta, ao contrário do que muita gente pensa. Eles tinham uma dieta farta, melhor até do que muita gente hoje. De verdade. Então, eles tinham uma vida, assim, interessante nesses aspectos. Só que a gente está falando, galera, de Europa medieval. Quando o bicho pegava, e o bicho pegava constantemente, quando exércitos invasores, ou quando feudos invasores queriam aquele outro feudo, quem tomava na cabeça primeiro era o camponês. Quando o camponês eles tinham que se deslocar de um local para o outro, eles corriam o risco de ser assaltados e mortos. Com os seus bens eram tomados. Então, o camponês não tinha o recurso também para contratar guardas. E nem para ter espadas, assim, sabe? Não tinha. Se você fosse um ferreiro, por exemplo, um armeiro, até poderia. Ou se você tivesse um contato com o nobre, caísse na graça de algum senhor feudal. Então, assim, para a vida imediata do camponês, era até uma vida interessante, divertida. É divertida mesmo. Claro que tinha seus problemas, tinham épocas de fome, de praga. A peste negra foi o pior evento da história de que se tem registro, né? Então, é terrível a gente imaginar, né, o que os camponeses passavam naquela época. Mas era uma vida interessante. Mas não, você não ia querer ser um camponês, com certeza. Essa romantização que a gente vê nos filmes e séries é uma romantização falsa, né? De que viver na Idade Média era ser um cavaleiro, era ser uma pessoa que ia ter acesso às armas, às armaduras, às cortes, aos castelos. Não. Você ia estar lá no seu feudozinho, com a tua esposa, banguela, sabe? Tendo teu filhozinho lá com o pé rachado, mas vivendo a tua vidinha com uma dignidade aceitável. Os camponeses russos, soviéticos, foram muito mais brutalizados no século XX do que o próprio camponês medieval, pelo seu próprio senhor. Então, você vê como é que é incrível isso, né? Por isso que muita gente, quando defende o comunismo, fala sobre, né, a industrialização soviética, como que a industrialização soviética mandou o homem para a Lua, beleza, mandou o homem para a Lua não, perto, né? Mandou o primeiro satélite, foi o primeiro a chegar no espaço, beleza. Mas, pisoteando o seu próprio povo. Isso é interessante, aqui a gente vê nessa obra de novo, do professor Ian Kershaw. Vou citar de novo para vocês. Nenhum povo europeu daquela época estava disposto a pagar o preço que Stalin estava disposto a pagar com o seu próprio povo. Nem Hitler. Como eu falei lá no início, né? Hitler estava mais preocupado em arrasar com os povos de fora. Os dele, ele tentava amaciar. Ele tentava cuidar do povo dele ali. Por isso que o comunismo, enquanto um empreendimento nacional, é a maior catástrofe que você possa imaginar. E a
industrialização soviética só foi possível dessa forma. Estavam lá os camponeses à margem da sociedade mesmo. Os camponeses estavam em Moscou, estavam em Saratov, estavam em Tambov, estavam em Oreg. Não, eles estavam lá, ó, no Volga, isolados, eles estavam lá na Sibéria, eles estavam na Ucrânia, que era essencialmente camponesa, esmagadoramente camponesa. Sabe? Eles estavam nos Urais, eles estavam na região de Novai, eram lá que eles estavam. Então, Stalin podia muito bem suprimir e desgraçar aquele povo inteiro para os seus empreendimentos administrativos. Por quê? Enquanto ele estava alimentando as fábricas, enquanto ele estava alimentando os soldados, qual era o risco que ele corria? Nenhum. Nenhum. Os camponeses não tinham acesso. A única arma dos camponeses eram os grãos. Mas eles não podiam acabar com os grãos, porque se eles acabassem com os grãos, eles acabavam com a vida deles mesmos. Por isso que é falsa essa ideia de que, os camponeses é que causaram a fome soviética porque estavam sabotando os grãos. Não, isso é falso. Os próprios historiadores citados por esses comunistas desmentem eles. Os camponeses, o ataque que os camponeses fizeram aos seus grãos foi no início e temporário. Foi na primeira vaga de coletivização, basicamente, em 1930, no iniciozinho de 1930. E quando eles viram que os soviéticos não iam parar, não tinha mais o que fazer. Era tentar atacar aqueles destacamentos que iam lá recolher os grãos. E chegou um ponto que o próprio Exército Vermelho fechou o campesinato, não deixou o campesinato sair de onde eles estavam. Galera, vocês precisam entender isso. Não há tragédia pior na história do século XX do que aconteceu ali na Ucrânia. Nesse sentido, no sentido de que é óbvio que Hitler, de novo, eu não estou querendo em hipótese nenhuma comparar com o que Hitler fez com o genocídio do povo judeu, principalmente. Nada se compara aquilo nesse sentido. Mas, novamente, a gente está falando contra o seu próprio povo. Nada, nenhum regime histórico foi tão brutal contra o seu próprio povo. Os camponeses estavam morrendo de fome e, para impedir que os camponeses pudessem ir para outras regiões conseguir comida, Stalin fechou o campo. Passaporte. Camponês não ia ter direito ao passaporte, principalmente camponeses ucranianos. Os habitantes da cidade podiam ir de uma cidade a outra. Podiam. Mas os camponeses não podiam. Então, eles ficaram num campo, num cemitério a céu aberto, cometendo todas aquelas brutalidades. Foi uma morte, agora eu estou falando do ponto de vista de morte. Foi uma morte lenta, dolorosa, que nem a morte nos campos de concentração nesse sentido, de câmaras de gás, como Hitler jogou lá, nem nesse sentido foi tão brutal, porque os camponeses eles iam comendo uns aos outros, galera. Então, assim, o crime de Hitler é um crime que não se compara. Um crime contra povos específicos. Agora, novamente, enquanto um ataque ao seu próprio povo, aquela fome causada pelo governo comunista foi uma tragédia. Então, por isso que eu menciono sempre isso para vocês. Nem na Idade Média os camponeses foram tão brutalizados quanto naquela desgraça do comunismo soviético. E é isso. Não dá para negar isso. O povo, sabe? Por isso que eu falei para vocês que o meu vídeo sobre o Holodomor foi o mais importante da história do meu canal, porque você não tem ideia do quanto foi doloroso fazer aquele vídeo. Quanto doeu fazer aquele vídeo, cara. Porque você vê relatos de pessoas sendo se tornando canibais, pais matando filhos, famílias se desintegrando, cara. Aí ainda tem gente, ainda tem gente que diz, e o Brasil, né? Não tem gente passando fome no Brasil? Caracoles. É duro ter que ouvir isso, né, galera? Comparar o que foi aquela fome de milhões mortos mesmo, assim, canibais, com os problemas que o capitalismo causa hoje, não tem como comparar, cara. Um brasileiro que sente fome, por exemplo, ele consegue ir numa outra cidade, ou vai no governo, ou vai na prefeitura, ou recebe algum benefício. Existe alguma coisa para ajudar naquela fome.
pega um ônibus, sabe, com as suas trouxinhas, vai para uma outra cidade, vai mendigar. Existe até essa possibilidade de mendigar. Os camponeses nem mendigar tinham essa possibilidade, porque eles estavam trancados dentro do campo. Vocês estão percebendo? Porque mendigo, por mais trágico que seja a ideia do mendigo, mas o mendigo é uma figura histórica. Na Grécia Antiga tinha mendigos, na Roma Antiga tinha mendigos, na Idade Média, na China, no Japão. Sabe? Mendigo é o quê? Um pedinte, uma pessoa que não tem meios de se sustentar, mas ela pede, mendiga para outras pessoas. Certo? Então, por exemplo, eu fui para São Paulo várias vezes. Muitos mendigos me abordaram lá para eu pagar alguma comida para eles. Paguei várias vezes. Isa sabe, a minha testemunha aqui. Paguei vários, teve um dia, sem brincadeira, que a gente gastou R$150 numa tacada só. Porque eu fiquei com pena. Eram crianças ali, sabe? Aí eu paguei ali um lanche numa pastelaria para vários deles ali. Mas é isso, tem como. O cara tem como comer. Uma pessoa no Brasil hoje morrer de fome, cair por inanição, né? No chão, completamente morta por fome. Isso não acontece no Brasil, galera. Não a qualquer... Posso estar errado, assim, um caso ou dois casos, sabe? Mas é uma coisa assim, isolada, completamente isolada de tudo, que não representa a realidade. Então, nada se compara. Pode fazer a crítica que quiser ao capitalismo, beleza. Já falei isso várias vezes para vocês aqui. Critiquem. Sistemas são feitos para criticar. Quando se critica, quando se colocam leis, quando tenta se argumentar dentro da sociedade democraticamente aberta como é a nossa, pelo menos como deveria ser, né? Porque até debater hoje alguns assuntos está ficando complicado, né? Então, se você tem aí, nesse momento, regulações... veja o que era o capitalismo de Marx e veja o que é o capitalismo hoje. A evolução que aconteceu de direitos trabalhistas, porque o trabalhador tem direito de lutar, como ele lutou realmente. Crises em cima de crise, o capitalismo continua aí, sabe? Se esticando, se adaptando a leis trabalhistas e tudo mais. Então, vamos substituir o capitalismo? Vamos? Vamos colocar uma coisa melhor? Por que não? Bora! Mas não vem me falar de comunismo, pô. Aí não dá. Entendeu? Colocar o comunismo como uma solução ao capitalismo é risível, né? É no mínimo risível. Não há essa possibilidade. Por quê? O comunismo ele foi uma máquina de criar fome. Por quê? A paranoia, a guerra contra o seu próprio povo, é isso que a gente precisa entender. A fome da União Soviética, a guerra entre o seu próprio povo, estimulada por Lenin e depois por Stalin, foi uma consequência dessa própria política. Porque é isso que acontece na União... exatamente isso que aconteceu na União Soviética. A gente tem um ataque generalizado sendo empreendido pelo próprio governo. Ataquem os kulaks, ataquem os ricos, são eles que estão segurando os grãos. Só que os ricos não estavam segurando os grãos porque os ricos eram a esmagadora minoria da população. A esmagadora maioria da população que estava segurando os grãos para eles, porque é só que qualquer pessoa, seja pobre, rica ou de classe média, vai fazer, se tiver oportunidade, quer ter a sua poupança, quer ter o seu dinheirinho guardado, e nos camponeses o dinheirinho guardado deles eram os grãos. Só que quando Lenin faz isso, ele ataca todo mundo. Quando Stalin faz isso, ele ataca o campesinato inteiro. Quem tivesse ali aquele mínimo de grão guardado ia ser acusado de kulak ou contra-revolucionário. Então, o ataque era contra o próprio país. Era contra a sobrevivência do próprio país. Quando comunistas tomam o poder, eles atacam o próprio país, o próprio povo. Porque a paranoia é a loucura do inimigo do povo, do burguês, que tem que ser atacado, que tem que ser extirpado da sociedade. Só que nesse processo, o rico já sumiu. E o pobre continua. E a classe média continua discordando, não querendo participar daquele povo, daquele governo. E aí um novo kulak surge, que é o pobre que resiste, que é a classe média que resiste, não mais o rico, porque o rico já foi extirpado. Então, esse vórtice infinito da guerra de classes. Beleza, galera? Então, é isso. Temos aí
esse terror. Por isso que, novamente, voltando ao campesinato, né? Não há nunca... Você seria muito melhor, não há dúvida, se você pudesse escolher entre ser um camponês soviético e ser um camponês no século X, 9, 8, escolheria, não há dúvida que você escolheria ser um camponês no século 7, 8, 9, 10, do que ser debaixo daquele governo assassino. Valeu? É isso. Por isso que eu vou continuar falando sobre isso aqui. Não tem como parar.